Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia e vamos falar sobre violência contra a mulher. Dados indicam que houve um aumento do número de casos. Então vamos lá. O machismo e a violência contra a mulher. Vamos falar sobre as influências culturais. Vamos começar com a música. Sim. Então, pessoal, como vocês puderam ouvir, acredito eu, é uma música, é um pagode, é popular, as pessoas gostam. Não é uma música tão recente, mas é uma música que fica bem nítido essa cultura machista que impera na sociedade, né? O homem, ali no caso, seria o marido, e ali ele se coloca no papel de que a mulher teria a obrigação de fazer as coisas do lar para ele, fazer comida, arrumar a casa, deixar tudo sempre limpo, para que ele chegue e esteja tudo pronto. E como isso não está acontecendo, ele está reclamando e até mesmo ameaçando. Nessa gíria que ele está usando ali de largar o freio, seria ou não seria fiel mais a ela, pode ser interpretado assim, ou a deixaria. Então, isso é só um exemplo que poderíamos citar na questão cultural. E temos aqui uma informação. Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. É o artigo 7º da Lei 11.340 de 2006. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, né? Então, isso é muito sério. Quais são as formas de violência contra a mulher, né, que podem ser praticadas? Esse podem não é no sentido de permissão, mas é que são as possibilidades, né? Os tipos de violência. Existe a violência física, a gente imagina logo, né, uma agressão como um soco, um tapa, ou até uma agressão usando algum tipo de objeto. Tem a violência psicológica, que ela é através de ameaças, através de palavras, né, que colocam a mulher com a sua autoestima muito baixa, desvalorizando a mulher, dizendo palavras, né, que realmente a deixam se sentindo até culpada muitas vezes, né? É uma tortura psicológica, né, com palavras que podem ser não necessariamente xingamentos, mas é uma tortura que vai fazendo com que a mulher fique ali se sentindo cada vez inferior até o homem. E tem a violência sexual, né, que ela mesmo dentro de um relacionamento fixo ou de um casamento, a mulher não pode ser obrigada, muito menos à força ou sob qualquer tipo de ameaça, a ter relação sexual com o parceiro ou marido, com quem quer que seja. Tem a violência patrimonial, por exemplo, se o companheiro pega o celular dela e confisca e diz que só vai devolver o celular se ela fizer determinado serviço, por exemplo, né? Privá-la, né, de algum objeto do seu próprio bem. Além da questão quando o homem é o único provedor, né, é o provedor da casa, é quem detém ali né, a renda, né, é o único provedor da renda, isso também é uma forma de violência, deixar a mulher como se fosse submissa a ele, escravizada, né? E tem a violência moral, que aí você tem xingamentos, né, você já parte para as palavras, né, chamadas de baixo escalão, as palavras ofensivas, desmoralizando a mulher até na vizinhança e na sociedade. Então, alguns fatores que contribuem para a manutenção dessa relação conflitiva. Exemplos: repetição de modelo familiar parental violento. É muito comum quando isso acontece numa família, né, de o pai agredir a mãe e um homem agride sua esposa e os filhos vendo aquele comportamento. Isso é muito comum. De quando aquela menina que presenciou tudo isso, ela cresce, ela acabar se envolvendo com um homem também violento. Isso acaba sendo muito comum. Tem a questão da baixa autoestima, que de tanto a mulher ouvir essas palavras, né, que
que desvalorizam, e às vezes isso começa até na infância, na família mesmo. Então isso é um fator. Sintomas depressivos, né, podem contribuir para isso. Então ela se desvaloriza, então ela acaba, entre aspas, né, aceitando esse tipo de situação. Tem um sentimento até de responsabilidade pelo comportamento agressivo do companheiro. Muitas mulheres se sentem culpadas e acabam aceitando, e como se nada possa ser feito porque ela é responsável por aquilo. E ele estaria num direito dele até. Tem as vivências infantis de maus tratos, negligência, rejeição, abandono e abuso sexual. Ou seja, realmente, como eu falei, às vezes toda essa origem está lá na infância. Alguns dados, né, por exemplo, e tem um número que qualquer pessoa pode ligar e fazer uma denúncia sobre qualquer violência contra a mulher que você tenha conhecimento na sua vizinhança. É o número 180. E tem aqui um vídeo. Então, é muito comum quando alguém vê a mulher com alguma mancha roxa no olho, alguma marca, a mulher acabar usando essas justificativas, dando essas desculpas, dizendo que se machucou em casa, caiu, enfim. E é muito difícil falar a verdade para alguém, confiar em alguém por conta do medo, por conta de todo esse ambiente que ela vive, né, de opressão, de coação. Então, muitas vezes demora até anos, né, para que alguém tome conhecimento de que realmente a mulher está sendo agredida dentro de casa. Tem mais aqui um vídeo rápido, curto, com a atriz Luana Piovani. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu me incomodo, porque a violência contra as mulheres vai além da agressão. Humilhar e ofender uma mulher também é violência. Exigir a submissão da mulher à vontade de nós, homens, é violência. Assediá-las no trabalho ou submetê-las a abusos em trens, metrôs e ônibus lotados é violência. E violência contra a mulher é crime. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. Através dessa Central 24 Horas, você vai receber todo o apoio, informação e encaminhamento que precisa para dar um basta nesses crimes. Ligue 180 e use a sua voz para fazer justiça. O Brasil está ao seu lado nesta luta. Eu disse Luana Piovani porque ela que abre e finaliza esse vídeo, essa campanha, mas tem a participação de outras pessoas ali. E outra coisa importante, quem admite sofrer ou praticar esse tipo de violência? Quantas pessoas admitiriam? Não, realmente eu já sofri. Quantas mulheres, né, têm essa coragem de falar que já sofreu violência? Ainda que tenha sido lá no passado e o agressor nem esteja mais no ambiente que ela vive, mas é muito difícil falar sobre isso, esses traumas. E qual homem que admitiria que já praticou? Você acha que é fácil admitir que já sofreu ou praticou violência contra a mulher? Deixa eu ver aqui os dados. Esses dados não são deste ano, né? Eles não são necessariamente tão atualizados assim, mas acredito que dá para ter uma boa base. Se mudou, deve ter mudado pouca coisa. Temos aqui, por exemplo, 55% dos homens, quando perguntados ou questionados sobre isso numa pesquisa, admitiram que praticaram violência contra parceiro, ou seja, quando perguntados, daqueles entrevistados, 55% admitiu. Imagina-se que esse número pode ser maior. Agora quanto? 75? 80? Fica muito difícil imaginar, né? Adivinhar. Mas imagina-se que, mesmo que fosse só 55, entre aspas, é muita coisa. Mais da metade dos homens que foram abordados confessaram, admitiram. E das mulheres abordadas e estimuladas, 66% admitiram que já sofreram violência ou controle por parte do parceiro. Ou seja, com toda a dificuldade que a mulher sente para falar sobre isso, 66% ainda teve coragem de falar que já sofreu. Imagina-se também que esse número pode ser de 75, 80, 90. É difícil imaginar, mas esses números aqui já são absurdos, né? Ainda que não fossem maiores do que esses. E aqui eu trouxe esse tema, essa palestra, ele tem esses dados básicos, nessas informações de alerta, serve de alerta, uma coisa bem rápida, não chega a ser uma palestra, uma apresentação rápida, um bate-papo numa escola, uma roda de conversa, um debate. Então aqui são os slides que trazem o básico dessas informações. E eu trouxe, atualizei
através de matérias da internet. E eu trouxe uma matéria que é... A matéria foi feita, parece que na cidade, sobre a cidade, né? O Distrito Federal, na verdade, né? E a pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento social trouxeram à tona casos de violência doméstica. As mulheres, especialmente as mais pobres, têm sido as mais afetadas em todo o país. Mostram levantamentos publicados pelo G1 por meio do projeto Monitor da Violência. Então aqui existem mecanismos atualmente que servem para esse enfrentamento a essa violência. Mulheres negras são as principais vítimas de homicídios. Já as brancas compõem quase metade dos casos de lesão corporal e estupro, ou seja, as mulheres negras são aquelas que são mais assassinadas nesses casos de violência contra a mulher, seja por parceiros e ex-parceiros, né? E as brancas são quase metade dos casos de lesão corporal e estupro, ou seja, as negras são mais mortas e, no caso, as brancas seriam as mais agredidas, estupradas, mas não tão mortas quanto as negras, ou seja, de qualquer forma, são absurdos, né? Esses casos, independente de se são as mulheres negras ou não, ou são as brancas, mas isso aqui serve de alerta e de reflexão para a gente, né? Como o racismo acaba estando embutido, incorporado até mesmo nessa questão da violência contra a mulher, que tudo tem a origem ali no comportamento machista, na cultura machista. No Distrito Federal, houve um aumento de 13% no número de flagrantes relacionados à Lei Maria da Penha, segundo a Polícia Civil. Por outro lado, as denúncias caíram durante o período de isolamento. Entre janeiro e julho deste ano, 2020 nós estamos, foram 9.702 registros contra 9.910 no primeiro semestre de 2019. À frente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Renata Gil de Alcântara Videira é a primeira mulher a presidir essa associação em 70 anos. Ela se tornou pioneira em liderar a campanha nacional Sinal Vermelho. Em junho, em um dos picos da pandemia, a iniciativa tornou as farmácias pontos de denúncia e de ajuda às mulheres violentadas. É uma campanha muito interessante. Embora a violência aconteça em todas as classes sociais, as de baixa renda têm maior dificuldade em denunciar e enxergar que são vítimas de violência, que o que sofrem em casa é crime. A ideia desse projeto é de que as mulheres vítimas sinalizem a violência marcando um X na mão, o que pode ser feito com um batom ou uma tinta vermelha. Dessa forma, ela consegue pedir ajuda discretamente em locais como farmácia e drogarias. A campanha tenta também chamar a atenção para o problema de o Brasil ser o 5º país mais violento do mundo em crimes contra as mulheres. Estamos atrás apenas da Rússia, Honduras, Guatemala e Venezuela. Vejam bem, Honduras, Guatemala e Venezuela, países muito pobres mesmo, ou seja, o Brasil não é um país tão pobre, é um país desigual, porém não é um país pobre. Então, assim, é interessante fazer essa análise. Não significa necessariamente que onde há pobreza, necessariamente há mais violência ou violência contra a mulher. Talvez não necessariamente, mas aqui serve para a gente analisar, olha em que posição o Brasil está. E isso enquanto temos a 3ª melhor lei do mundo. É comprovado internacionalmente que a Lei Maria da Penha é uma lei eficiente, é um mecanismo muito importante e eficaz, né? Há um descompasso. Temos a Lei Maria da Penha, um sistema jurídico potente, varas funcionando, mas atentados contra mulheres crescendo. Ou seja, a justiça está funcionando, as delegacias, mas os números estão crescendo, apesar de toda essa campanha que existe. Porque eu acredito que a cultura da sociedade ainda é um grande impedimento para que isso seja prevenido até combatido. Então tem um sinal vermelho, né, que é com X, que a mulher pode fazer. E se ela vai fazer uma chamada de vídeo, alguém faz a chamada de vídeo com ela, e para ela não precisar nem falar sobre aquele assunto também, eu já vi vídeo sobre isso, ela mostraria a palma da mão, ou algum sinal, né, alguma característica, algum código que a pessoa do outro lado
do vídeo ou numa ligação telefônica, dependendo, pode perceber alguma coisa estranha e pode ser elaborado, né, vários códigos para que a pessoa possa pedir ajuda sem levantar a suspeita no ambiente onde ela está ali, na casa, enfim, onde ela se encontra. Então, assim, consta que funcionários de farmácias em Alagoas já estão, né, por dentro, já estão participando desse projeto e acionarão a polícia quando essa mulher chegar com essa marca de X na palma da mão. A Lei Maria da Penha determina que é crime cometer violência moral, econômica e sexual de estupro, mesmo dentro das relações. A violência contra a mulher sempre foi tratada como violação de direitos humanos, mas sem que governos tratem como estratégia de segurança pública. Se os índices de agressão incrementam esses dados, é preciso tratar a violência com policiamento, projetos comunitários e patrulhas Maria da Penha. O monitoramento por meio da Patrulha Maria da Penha, a educação desse agressor e a frequência em projetos de reinserção no âmbito familiar, afastando-o da concepção patriarcal, seriam medidas eficientes que evitariam o descumprimento de medidas protetivas. Eu peguei essa matéria na internet, eu tenho a fonte, ou seja, a agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar essa história. Não se cale, denuncie, ligue 180. Então, assim, eu tenho conhecimento, né, pessoas próximas ou não tão próximas que já sofreram violência, de mulheres que já foram abusadas, já foram estupradas, às vezes até no ambiente familiar. Tenho conhecimento de mulheres que já viveram durante anos também sob, né, esse domínio, né, de um companheiro agressor, com ameaça de morte, com agressão, com violência. E muitas vezes a mulher tem medo porque às vezes a própria família ou as pessoas próximas ou não acreditam quando ela chega a falar, ou ela não chega a contar para ninguém porque o medo é tão grande, né, que a mulher ela se cala e aguenta aquilo durante muitos anos. E é muito difícil acontecer a oportunidade, a ocasião da mulher conseguir passar aquilo para alguém ou ir até uma delegacia fazer denúncia. Isso é muito difícil, né? Mas eu conheço também caso onde essa Patrulha da Maria da Penha, que é da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, isso é um projeto desse ano 2020 que começou. Começou 2019, perdão. A pandemia deixa a gente até um pouco fora do tempo. E funciona. A patrulha é acionada, ela vai até a casa da mulher, né, e ela procura também o agressor para conversar, se for o caso, para conscientizá-lo, dependendo. Enfim, dependendo das medidas que são tomadas. Se ele não mora mais com ela, a patrulha vai até a casa dele, procura no trabalho, faz a notificação e qualquer ameaça que a mulher sentir, ela pode chamar de novo a patrulha. Ela tem um número ali de WhatsApp, é um casal de policiais que vai ficar atendendo aquela mulher. E se ela tiver com medo de levar as crianças para a escola, medo de ir ao supermercado porque se sente ameaçada, essa patrulha acompanha. Pode fazer ali uma proteção na casa dela, na frente do portão da casa, ou seja, uma escolta. Isso é muito importante. Então, denuncie, não se cale, seja você vizinho, sabe? Esse papo de não meter a colher é coisa do passado. Denuncie, ligue 180.